Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides, estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã e gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like e também venha fazer o seu comentário. Então hoje eu vou ler aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, que é referente o amor fraternal e a humildade de Jesus Cristo. Então, aqui em versículo 5 diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então aqui Deus, ou Jesus, ele nos ensina então a ser fraternal e ser também humilde. Nós devemos seguir então o exemplo de Jesus Cristo, tendo o mesmo sentimento e estando então unidos, sendo forte no amor, e andando no Espírito de Deus, e também sendo bondoso e misericordioso com os outros, que ninguém procure somente os seus próprios benefícios, seus próprios interesses, mas também os dos outros, tendo o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou então ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que ele era, e tomou então a natureza de servo, a natureza de ser humano, e tornando igual ao ser humano, então ele se humilhou, obedeceu a Deus e até a morte, e a morte de cruz. Então, por isso, Deus pôs nele o nome mais importante de todos os nomes, de todas as criaturas do céu, da terra, e no mundo dos mortos. E todos caem de joelho, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Com esse exemplo, nós devemos então continuar trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação, obedecendo tanto no pensamento como nas ações, nos tornando então filho de Deus. Então, para que nós venhamos a nos tornar filho de Deus, nós devemos então andar no amor, na bondade, assim como Deus então se humilhou, com a morte de cruz, nós também devemos nos humilhar para que nós venhamos a ter então a nossa salvação, sendo então seguidor de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 9, versículo 51, diz assim: e aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto no céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então, aqui nessa história, após Jesus Cristo libertar um jovem, então, que estava possuído por espíritos imundos, então Jesus ele liberta esse jovem, todas as pessoas que ali viram essa libertação, porque era algo muito forte no caso, então todos ficaram admirados com o poder de Deus em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo disse aos seus discípulos, lembre o que vou dizer a você. Então aqui Jesus Cristo ele dá um recado aos seus discípulos, ele diz então aos discípulos,
que o Filho do Homem, que seria ele, o próprio Jesus Cristo, né, o Filho do Homem, então, será entregue nas mãos dos homens. Então Jesus aqui ele falava de sua morte, e ele, né, que ele iria morrer, uma morte de cruz, né, uma morte para perdoar então os nossos pecados, né, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Então Jesus aqui ele fala aos seus discípulos, porém os seus discípulos não entenderam. Eles não entendiam o que Jesus estava falando, o que aquilo ali significava então, porque eles acreditavam então que Jesus Cristo ele não morreria. Eles acreditavam então por ser Jesus, ser o Messias, então que ele não ia morrer, mas eles não entendiam então que Jesus ele tinha vindo para morrer então pelos nossos pecados. Então eles ficaram sem entender. Mas, porém, eles ficaram com medo, no caso, de perguntar novamente para Jesus, para que Jesus viesse, então, a explicar para eles o que estava realmente acontecendo. Então, eles deixaram esse assunto para lá, deixaram de lado, né? Mas Jesus, ele estava chegando o tempo, né, de ir para o céu, né? Então Jesus resolveu ir para Jerusalém. Então Jesus ele resolve já ir se direcionando para o lugar do qual ali ele seria então morto e crucificado e morto no caso. Então ele mandou alguns mensageiros ir na frente, então, para que eles procurassem um lugar para que eles viessem a descansar ou repousar ou pousar naquele lugar. Então eles passaram então num povoado ali em Samaria, né? Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram então que Jesus ele ia para Jerusalém. Eles perceberam então pelo fato deles ir para Jerusalém que eles eram então judeus. Porém, os samaritanos, eles não gostavam muito dos judeus, ou não se davam com os judeus naquela época, né? Então, percebendo então que Jesus era judeu, eles não hospedaram eles ali. Porém, quando os discípulos Tiago e João viram aquela situação, eles perguntaram então para Jesus Cristo: queres que nós mande descer fogo do céu? Então, nesse momento, eles estavam falando referente a Elias, né? Então, eles pensaram que eles tinham autoridade como Elias para enviar fogo do céu e matar aquelas pessoas ali, pelo fato de não ter hospedado eles, pelo fato de não ter aceitado o próprio Jesus naquele lugar. Então ele se expressava porque Elias ele orou e Deus enviou fogo do céu e matou todos os profetas de Baal. Novamente Elias ele orou, né, e Deus enviou fogo do céu e matou os soldados que o rei Acabe tinha enviado para buscar então o profeta Elias. Então Jesus, ouvindo eles falar desta maneira, né, então mesmo ele entendendo que aqueles discípulos inocentemente estavam falando, Jesus então repreendeu os discípulos, repreendendo eles também explicando então aos discípulos, né, vocês ainda, diz Jesus para eles, vocês ainda não entenderam o Espírito que sois. Ou melhor, Jesus ele explica para eles, vocês não entenderam ainda o Espírito que o próprio Jesus era, que era um Espírito de amor, um Espírito de salvação. Então ele diz, vocês ainda não entenderam o Espírito que sois, né? Eu não vim para destruir, eu não vim para matar os homens, mas eu vim para salvá-los.
né? Essa então era a missão de Jesus Cristo. A Jesus Cristo, ele vem com a missão de trazer a salvação para todos nós. Então, ali então Jesus aqui está nos ensinando o caminho do amor, né, ao próximo. Ele nos ensina então como devemos agir e assim tendo a oportunidade de ter a salvação, né, através do próprio Jesus Cristo, através então do sacrifício de Jesus, né? Jesus então que se esvaziando então de si mesmo, deixando então, né, de ser Deus para se tornar então homem, para nos ensinar o amor. Deus por toda a humanidade. Então Jesus Cristo, ele veio com a missão então de nos trazer a salvação, a missão então de nos ensinar o amor com o próximo então, através então do seu próprio sacrifício. Aqui em Isaías 53, 4, nós encontramos assim, ó, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então aqui Jesus Cristo, ele foi então rejeitado, ele foi então desprezado por nós, foi rejeitado e desprezado pelos homens. Então ele suportou as dores, né, sofrimento sem fim, né? Era como alguém então que não queremos ver. Ele não tinha então a aparência nem a formosura. Muitos ficaram ali então horrorizados quando, né, o viram, pois ele, né, ele estava então inchado, ele estava então ensanguentado, né? Então ele estava assim pelo fato dele ter sido chicoteado, pelo fato dele ser então humilhado por aqueles homens maus, aqueles homens que não tinham entendimento então daquilo que Jesus Cristo veio fazer. Então ele estava desfigurado, né, que ele nem parecia então um ser humano, mas que quem crer em nossas pregações terá um renovo espiritual, um renovo através da salvação, porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído. Então, moído vem o significado então que nossos pecados e nossas iniquidades, então ele levou sobre si naquela cruz, né? E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele naquele momento, né? E pelo seu sacrifício. Então Jesus Cristo ali levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, né? Então, para que nós hoje tivéssemos a salvação. Então, e nós recebemos então através de Jesus, através da crucificação dele, nós recebemos então a cura, né, de nossas enfermidades. Ele foi como ovelha, foi oprimido, né, e humilhado, mas não abriu a sua boca, né? Como cordeiro ele foi levado ao matadouro, né, e também, né, e foi crucificado. E no meio de dois ladrões, Jesus então ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Um daqueles ladrões, então, mesmo ele estando ali crucificado, mesmo ele estando ali na beira da sua morte, ele ainda debochava então de Jesus Cristo. Mas o outro, então, ladrão que estava do outro lado de Jesus, ele entendendo então que Jesus era o Messias, que Jesus era então o Deus, o nosso Deus, ele então pediu perdão para Jesus, ali mesmo crucificado, ali naquele momento de angústia, de agonia, né? Ele estava naquele momento já para morrer e ele pede perdão para Jesus, nos mostrando então que muitos então
irão pedir então perdão de seus pecados, né, alguns minutos antes de sua morte. Esse ladrão aqui, então, ele pede perdão para Jesus. Ele reconhece, então, reconhecendo quem era, então, de fato, o Jesus, que estava ali, crucificado juntamente com ele. E Jesus, então, aqui, ele faz uma promessa a esse homem, além de perdoar os pecados dele, faz uma promessa para eles, dizendo: ainda hoje nós estaremos juntos no paraíso. Então, uma promessa assim maravilhosa. Jesus, ele está prometendo para mim, para ti, né, que um dia nós estaremos juntamente com o próprio Jesus no paraíso. Então, que mensagem fantástica, porque aqui, né, esses dois ladrões, eles estavam juntamente com o Criador, né, com Deus Todo-Poderoso, que era Jesus Cristo. Ele estava ali juntamente com o Criador e eles não tinham o entendimento, então, que Jesus estava ali, então, para dar a salvação para eles. Que Jesus estava ali sendo crucificado para salvar a vida deles e para salvar também a minha e a sua vida. Então essa é a mensagem que eu trago no dia de hoje, né, para que nós venhamos então meditar nelas, que nós venhamos a entender o amor de Jesus Cristo por nós, ao ponto então de se dar, né, para morrer na cruz, para ser crucificado, né, para que nós viéssemos então hoje ter o direito então de salvação. Então é um livre-arbítrio, né? A escolha é sua, a escolha é minha. Então eu aqui termino essa palavra dizendo que se você aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, você um dia estará no paraíso, né? Mesmo da mesma forma que Jesus prometeu àquele ladrão que aquele dia ele estaria então no paraíso juntamente com Jesus. Um dia nós também estaremos lá. Então convido o irmão e a irmã para que nós venhamos a orar. Deus Pai, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença neste momento. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê oportunidade, Pai, de salvação. O Senhor aqui nessa mensagem, Senhor, o Senhor nos mostra, Pai, o Teu amor, Senhor Jesus, que nós devemos então nos preocupar em abençoar, Senhor, o nosso próximo. Então, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela morte de cruz. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos está nos dando a oportunidade de salvação. E eu te peço, Senhor, abençoe, Pai, cada irmão, cada irmã que está me ouvindo. Talvez esse irmão esteja, Senhor, acamado. Pai, leve a cura para essa pessoa. Senhor, venha abençoar, repreenda, Senhor, esse espírito de enfermidade. Abençoa, Senhor, essa pessoa, Senhor, caso ela esteja, Senhor, com problema de família, causas na justiça, Pai, abençoa eles, Pai. Em nome de Jesus, se essa pessoa que está me ouvindo está, Senhor, desempregada, Pai, abre, Senhor, uma porta de emprego para elas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, crendo na vitória. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, irmão, irmã, que Deus venha te abençoar com toda a sorte de bênção. É uma promessa de Deus, que Deus iria nos abençoar, então, com toda a sorte de bênção. E eu acredito que nós seremos vitoriosos através de Jesus Cristo. Eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.